Olá, meus amigos, professor Alexandre Herculano, voltando aqui com o nosso curso de Direito Penal. Vamos dar continuidade aqui na parte teórica, vamos agora trabalhar os crimes contra a administração pública. Nós vamos ver os crimes praticados por funcionários públicos, os crimes praticados por particulares e vamos também falar sobre os crimes contra a administração de justiça, ou seja, esses assuntos são bem cobrados em concursos públicos. Nós vamos trabalhar a lei seca, doutrinas e jurisprudências aqui também. Vamos fazer muitas questões para a gente não errar nada na hora da prova. Então, rapidamente aqui convidar vocês para adicionar o professor lá no Instagram, @prof_herculano. Será um prazer ter vocês com a gente lá no Instagram e também lá no YouTube, tá? Professor Alexandre Herculano, várias videoaulas gratuitas lá. Adiciona lá, ativa o sininho, será um prazer ter vocês com a gente lá. Pessoal, dos crimes contra a administração pública, voltando aqui para mim. Então, nós vamos começar a trabalhar os crimes praticados por funcionário público, que inicia ali no artigo 312, falando sobre peculato, e vamos classificar o peculato. Vamos ver, né, pessoal, que existem várias classificações, como peculato furto, peculato apropriação, peculato desvio, enfim, a gente vai trabalhar tudo isso a partir do artigo 312. Mas antes da gente iniciar o artigo 312, dois pontos são de extrema importância para que o nosso estudo fique bem tranquilo, bem claro e bem objetivo. Primeiro, nós temos que saber quais são as pessoas consideradas funcionários públicos para efeitos penais. Onde que vem isso? Vem lá no artigo 327. Então, aquele que, sem remuneração ou até mesmo de forma transitória, tá bom, pessoal? Ou remunerado ou de forma permanente, exerce função, cargo, emprego público. Então, essas pessoas, seja aí de uma autarquia, de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista, da administração direta ou indireta, elas estão passíveis de cometerem crimes contra a administração pública. Só que o STF e o STJ já destacaram em alguns julgados algumas pessoas que são equiparadas a funcionário público. Por exemplo, um administrador de uma loteria seria equiparado aí a funcionário público para efeitos penais, E um depositário judicial, ou seja, um depositário judicial, aquele que não exerce um cargo, mas exerce um munus, pelo juízo, ou seja, pela guarda de um bem que vai ficar ao seu cargo, ou seja, a cargo dele para ele tomar conta, para ele cuidar. Então, esse é o depositário judicial. Ele será que seria funcionário público para efeitos penais? Como também um diretor de uma organização social. Será que seria funcionário público para efeitos penais? Um estagiário? Então, existem vários julgados importantíssimos que as bancas gostam de cobrar. Então, interessante é você ter uma noção, primeiro aqui do artigo 327, Então, de uma forma geral, já falei quem são os funcionários públicos. Agora, desses todos que eu citei aqui, somente um não vai ser equiparado a funcionário público para efeitos penais, justamente o depositário judicial. Este não exerce cargo público e somente um munus em juízo, ou seja, por uma questão de guarda de um bem determinado aí pela justiça, tá? Então, o depositário judicial não é equiparado a funcionário público e a banca vai tentar criar uma pegadinha aí para vocês. Agora, administrador de loteria, diretor, pessoal, de uma organização social, um médico que trabalha no hospital particular, desde 2000, quando houve alteração lá na lei do SUS, um médico que vem a trabalhar no hospital particular, e esse hospital é conveniado, tá, pessoal, ao SUS, por exemplo, então, nesse caso, ele também, para efeitos penais, é considerado aí funcionário público. O estagiário, eu já falei, de uma entidade, de um órgão público, é equiparado também a funcionário público. Então, cuidado com essas pessoas que foram citadas em julgados anteriores aí ao nosso estudo, ou seja, julgados passados, alguns em 2015, outros em 2018, alguns em 2000, ali por volta de 2012, 2013, enfim, fiquem atentos a esses detalhes, porque as bancas, principalmente banca CESP, gosta muito de trabalhar com posicionamentos do STF e do STJ. Agora, para a gente ir avançando, quando a gente chegar lá no 327,
Eu vou até te fazer um destaque aqui sobre as pessoas que são equiparadas. Eu vou escrever tudo que eu falei aqui, eu vou só resumir rapidamente para ficar registrado aqui no slide também. Mas vamos lá, o que seria, né, quando a gente fala de crimes contra a administração pública, o que seria um crime funcional próprio e o que seria um crime funcional impróprio, né? Pessoal, o crime funcional próprio, ele é um crime que quando você retira, né, ou seja, a qualidade, né, ou seja, de uma pessoa ser funcionária pública, então não existe crime. Então imagina uma situação, né? Vamos pensar aqui um crime contra a administração pública que ao retirar, né, ou seja, a qualidade de funcionário público, ou seja, por ele ser funcionário público, não seria aí um crime. Vamos dizer um crime. Você tem, ó, por exemplo, o crime de peculato, né? O crime de peculato, o que vocês acham? Né? O crime de peculato, ele é um crime funcional próprio ou ele é um crime funcional impróprio? Né? Porque o crime funcional impróprio, a partir do momento que você tira, né, a qualidade de funcionário público, ele passa a ser um crime. Por exemplo, peculato, desviar um bem, né, valendo-se do cargo da administração pública. Isso é um peculato. Você está desviando. Agora, você está furtando. Vamos supor, você furtou. Foi lá, entrou, se valeu da qualidade de funcionário público e furtou. Então, você funcionário público, cometeu um crime de peculato. Né? Mas se você não fosse funcionário público, que crime seria esse? Seria o quê? Um furto. Artigo 155. Então, nesse caso aqui, eu vou ter aí o que a gente chama de crime, né, pessoal, de crime funcional impróprio. Agora, facilitação de contrabando e descaminho. Quem que pode cometer isso? É um funcionário público. Então, a partir do momento que deixa de ser funcionário público, vai ter esse crime? Não vai. Porque é o funcionário público lá da administração fazendária, por exemplo, que é o responsável por essa fiscalização. Então, ele pode facilitar contrabando e descaminho, né? Por exemplo, crime de descaminho, né? Por uma pessoa vai passar com um produto lá na fronteira e um analista da Receita Federal, um auditor da Receita Federal, na verdade, facilita, né? Então, ou seja, ele deixa de contribuir, né, pagar os devidos e acaba cometendo. Então, o particular comete lá o crime de descaminho. A facilitação, quem comete o crime, né, nesse caso, né, vai ser o funcionário público. O funcionário público não tem como o particular cometer a facilitação. Entenderam o que eu quero dizer? Mas pode cometer o crime de descaminho. Então, crime funcional próprio. Vou anotar aqui rapidamente para vocês ficarem com isso aqui registrado. Então, olha aqui, ó, né? Crime funcional próprio. Vamos lá. Crime funcional próprio. O que nós podemos aqui destacar? Então, ó, a ausência, grave que eu vou colocar aqui, a ausência, né, da condição de funcionário público, a ausência da condição de funcionário público torna o fato que, pessoal? Torna o fato atípico, tá? Agora, quando for crime funcional impróprio, nesse caso aqui, ok? Quando for um crime funcional impróprio, esta ausência, a ausência da condição de funcionário público, nesse caso aqui público, né? Nesse caso aqui, pessoal, faz com que o quê? Que o crime deixa de ser o quê, pessoal? Funcional, né? Então, o crime não vai ser mais funcional. Então, nesse caso, vai existir, né, um outro tipo penal. Por exemplo, vou destacar aqui, ó, por exemplo, o peculato, né? Que eu falei para vocês aqui, o peculato furto. Ó, o peculato furto, exemplo aqui, ó. Vou botar aqui, ó, exemplo. Peculato furto. E aqui, por exemplo, deixou de ser funcionário, passa a ser o quê?
um furto, né? Um furto. E alguns chamam até de, seria peculato impróprio, né? Seria um furto aqui, né? Na verdade, peculato furto ou peculato impróprio e o furto, porque existe o peculato próprio que é considerado como apropriação e o peculato desvio. Enfim, isso aqui vocês precisam saber, tá? Isso aqui é muito importante, bem como quais são as figuras aí equiparadas a funcionário público. Vamos então aqui agora sim avançando e a gente vai fazendo a leitura e aprofundando nos tópicos aqui importantes. Vamos seguindo aqui, pessoal. Crimes praticados por funcionário público. Peculato, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Então, pessoal, aqui dois detalhes, né, que vocês precisam saber, né? Ou seja, peculato apropriação, né? Apropriar-se. Você tem aqui o peculato apropriação, tá bom? Aqui é o peculato apropriação. Valor de qualquer coisa, público tem razão. Vou botar aqui, vou classificar, né? Peculato apropriação. Aí aqui, público, particular, privado, em razão do cargo, ou desvia, é o que nós chamamos de peculato o quê, pessoal? Aqui nesse caso, peculato desvio, tá? Peculato apropriação e peculato desvio, as bancas cobram bastante isso aqui. Então, aqui eu tenho os primeiros, por isso que é considerado, né, a apropriação e o desvio como peculato próprio, porque ele vem no próprio caput do artigo 312. Agora vamos avançando aqui, né? Vamos avançando. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse, né, do dinheiro, valor ou bem, subtrai, peculato furto, subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade de que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Então, nesse caso, nós temos aqui uma figura equiparada, tá? Então, muita atenção, nós temos aqui uma figura equiparada. Pessoal, de uma certa forma, os crimes, né, contra a administração pública, só existe praticamente um, mas tu põe uma interrogaçãozinha que lá para frente eu vou falar para vocês quando eu for abordar o 347, 45 ali, eu vou trazer uma forma culposa para vocês. Mas, como regra, só existe um crime culposo que seria o peculato culposo. Então, é possível cometer de forma culposa o crime de peculato? Eu já vou mostrar para vocês. Falando já em crime culposo, eu lembrei agora do princípio da insignificância. Como regra, tá? Como regra, não se aplica o princípio da insignificância que nós estudamos lá na parte geral, lembra lá? Que eu já falei também lá nos crimes contra a pessoa, nos crimes contra o patrimônio, mas como regra aqui nos crimes contra a administração pública não podemos aplicar o princípio da insignificância. Lembre disso. Agora, existem exceções? Existe. Por exemplo, crime de descaminho, pessoal. É possível aplicar, né, no caso dos crimes, né, de descaminho, o princípio da insignificância? Sim, desde que o valor, né, como nós estamos falando aí, a mesma regrinha que nós falamos sobre os crimes contra a ordem tributária, contra a apropriação indébita previdenciária, né, ou seja, ali no artigo 168A. Então são crimes materiais que dependem do resultado, dependem aí ou seja, do lançamento do crédito, né, ou seja, do valor que ele está devendo para poder, né, ou seja, ter o início da ação fiscal ali e realmente ter o lançamento do valor para que possa ter o crime. Então, nesses crimes, tá, pessoal, é possível o princípio da insignificância no valor até de R$20 mil. Antigamente, né, era 10 mil e 20. Então, hoje, para ambos os tribunais, STF e STJ, o valor para o princípio da insignificância, seguindo lá a portaria, antiga portaria, né, do Ministério da Fazenda, acho que é 75, hoje o valor está em R$20 mil para a aplicação do princípio da insignificância aqui nos crimes, no caso, entraria também no crime de descaminho. Tá bom? Então, só para vocês terem essa informação, porque de uma forma geral, nos crimes contra a administração, eu não posso falar aí em princípio da significância. Tá bom, pessoal? Então, classificamos peculato
apropriação, peculato, desvio e peculato furto. Então aqui na tela, vamos seguindo aqui na tela, gravem isso porque é importante demais para a prova de vocês, tá bom? Vamos então aqui seguindo. Peculato culposo, conforme eu destaquei, se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, né? Então aqui, ó, forma culposa, pessoal. Então tem uma detenção aqui de 3 meses a 1 ano. E no caso do parágrafo anterior, ou seja, no peculato culposo, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz a pena da metade. Então, pessoal, duas situações aqui. Se é antes da sentença, ó, antes da sentença e após a sentença. Então, duas situações aqui, importantíssimo aqui. A primeira, né? Ou seja, antes da sentença, o que acontece? Se a reparação do dano, então aqui eu estou falando em reparação do dano. Ou seja, no peculato culposo, tá? Isso aqui não procede para peculato da forma dolosa não, tá, pessoal? Então, no peculato culposo, reparação do dano, né? Antes da sentença, o que vai acontecer? Se é antes da sentença, extingue a punibilidade. Então, aqui, extingue a punibilidade. Agora, se é após a sentença, reduz a pena de metade. Então, aqui, ó, reduz a pena de metade. Não esqueçam disso, isso aqui não cai, isso aqui despenca em prova, pessoal. Muita atenção aqui nessa parte aí, tá bom? Então, voltando aqui na norma, vamos aqui prosseguir. Então, no caso aqui do parágrafo anterior, já falei, né? Reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade, se lhe é posterior, reduz a pena, ou seja, isso para o peculato, ou seja, peculato culposo, pessoal. Muita atenção. Vamos seguindo aqui. Outro crime, artigo 313, peculato mediante erro de outrem, ou seja, apropriar-se de dinheiro ou de qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem, reclusão de 1 a 4 anos. Então, aqui no caso seria um peculato, mas seria aí por erro de outrem, né? Então, muito cuidado para não confundir com o crime do artigo 312, tá bom, pessoal? Muita atenção aqui, tá? Muita atenção mesmo. Ok? Vamos aqui, então, avançando. O 313A, ele é conhecido, pessoal, né? Ele é conhecido como o peculato eletrônico. Peculato eletrônico. Seria uma forma de peculato, mas seria o peculato aí eletrônico. Então, vamos lá, ó. Seguindo aqui. Inserir, alguns chamam, tá, pessoal? Só para falar uma coisa aqui, ó. Alguns chamam esse aqui de peculato estelionato, tá? Estelionato. Tá bom? Vamos aqui avançando. Então, peculato eletrônico. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado. Então, aqui, ó, crime, funcionário autorizado. A inserção de dados falsos. Alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou banco de dados da administração pública com o fim de obter vantagens indevidas para si ou para outrem ou para causar dano. Então, reclusão de 2 a 12 anos. Aqui, reclusão de 2 a 12 anos é o conhecido como peculato eletrônico, tá bom, pessoal? Então, fiquem atentos a esse detalhe aqui, porque é importante para a prova de vocês, tá ok? Agora, seguindo, né, pessoal? Segundo o entendimento, a gente está falando aqui dos crimes, né, de peculato, segundo aí o entendimento, pessoal, do que na verdade prevalece até no STF, tá? Até no STF, isso prevalece lá no STF, tá? Ou seja, a prática de crime
contra a administração pública, por si só, ela não inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância que a gente está falando, por exemplo, no crime de descaminho, devendo haver uma análise do caso concreto, tá, pessoal? Então tem que ser examinado, né, se incide ou não. Então, o STJ já firmou entendimento lá a questão, o STF também do princípio da insignificância dos crimes de descaminho, né, levando em consideração lá os 20 mil e também levando em consideração lá os 20 mil, tanto para o STF quanto para o STJ, que antigamente era diferente o valor, mas, né, lembre que a gente está falando do peculato, e eu lembrei, por exemplo, um peculato em si, né, então só pelo fato de ser um crime contra a administração, o STF, de uma forma geral, ele se abanca a colocar assim, do jeito que eu estou falando, não vai estar errado não, tá, pessoal? Por si só, não exclui a possibilidade do princípio da insignificância. Então, de repente, né, tem que ver, né, o caso concreto, analisar o caso concreto para saber se é ou não um peculato, por exemplo, um cara que furtou um grampo, né, um grampeador, né, ou uma folha da administração pública, né, imprimiu lá no seu trabalho 20 páginas, enfim. Então o STF tem, né, prevalece lá dentro do próprio STF essa situação, tem que ser analisado o caso concreto. Ele não diz em qual caso concreto, mas tem que ser analisado cada caso para saber se aplica ou não o princípio da insignificância. Mas como regra geral, mais uma vez, não se aplica aos crimes contra a administração pública, mas existe aí as suas exceções nesses casos específicos. Tá bom, pessoal? Então, falei aqui do peculato eletrônico, vamos aqui agora para o 313B, vamos lá, 313B, modificação ou alteração não autorizada. Aqui, pessoal, as bancas gostam de jogar esse crime para lá, da modificação, e o de lá para cá. Aqui é inserir ou facilitar a inserção de dados falsos, tá? Agora, aqui, né, pessoal, aqui é o que? Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. Então, modificar ou alterar um funcionário sistema de informações, programa de informática, né, ou programa de informática, sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Detenção de 3 meses a 2 anos e multa, e as penas são aumentadas de 1/3 à metade. Então, olha aqui, ó, 1/3 a metade, se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Então, nesse caso, há a possibilidade aí de uma majorante no artigo 313B, caso aí leve um dano para o administrado ou até mesmo para a administração pública. Vamos avançando aqui, pessoal, vamos aqui. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Então, extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente, reclusão de 1 a 4 anos se o fato não constituir crime mais grave. E aqui eu já chamo a atenção de vocês, que muitos estão aí estudando, também a Lei 8.137, existe um crime funcional lá na Lei 8.137, tá bom? Lá na lei, no artigo 3º da Lei 8.137, traz os crimes funcionais, né? E um deles é esse aqui, traz 3 crimes lá, né? Um deles que é equiparado, aí, parecido, né? É o de extravio, sonegação, mas só que lá é livros ligados à própria administração, né? Documentos ligados à própria administração fazendária. É igual o crime de advocacia administrativa. Lá é perante a administração fazendária. Aqui nós vamos ver no artigo 321 que é perante a administração pública de uma forma geral, mas lá não, perante a administração fazendária. Então vamos aqui, vamos avançando, vamos seguindo aqui para o artigo 315. Emprego irregular de verbas ou renda públicas, ou então dar as verbas ou rendas públicas aplicação diversa estabelecida em lei. Então, dando aqui aplicação diversa estabelecida em lei. Aqui uma pena, né? Um crime de menor potencial ofensivo, ou seja, de 1 a 3 meses de detenção. Aqui, na verdade, quando cai a literalidade. Vamos então aqui avançando, pessoal. Vamos falar aqui sobre o artigo 316, que aqui traz o crime de concussão, tá? Ou seja, o crime de concussão que teve alteração recente aí,
Ou seja, pessoal, a pena, tá? Hoje ela está igual do corrupção passiva, né? Igual do peculato, aí, ó, de 2 a 12 anos, né? Porque antigamente era até 8 anos, tá? Essa pena aqui era de 2 a 8 anos. Então, ó, exigir, né? Então, ó, pelo próprio, ó, exigir é um crime formal ou um crime material, né? Nós falamos lá do crime de extorsão também, lá no artigo 158 eu falei sobre isso aqui também, até puxei o artigo 316. É um crime formal, né? Basta que ele venha exigir, precisa ter a posse lá do dinheiro, do bem, enfim, da vantagem? Não precisa. Então, exigir, vou botar aqui na tela que aí eu vou destacando para vocês. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida. Então, reclusão de 2 a 12 anos, tá? Reclusão aí, nesse caso de 2 a 12 anos, mesma pena do crime de peculato, que também tem a mesma pena lá no crime de corrupção passiva. Então, aqui, pessoal, né, você tem aí o pacote anticrime alterando. Antigamente era reclusão de 2 a 8 anos, né? Isso não existe mais. Se tu está estudando aí com a lei, né, antiga, muito cuidado aqui, pessoal, muito cuidado, tá? E aqui tem um outro crime, né, que a gente vai falar. Então aqui, ó, exigir, tá? Concussão é um crime bem cobrado aí em concurso público. Aqui existe o crime de excesso de exação. E aqui existe também, pessoal, exigência de tributo lá, enfim, né, para beneficiar. Lá na Lei 8.137 tem um outro crime funcional, mas lá é um crime contra a ordem tributária, tá? Aqui, pessoal, ó, se o funcionário público exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido, emprega cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Reclusão de 3 a 8 anos. É diferente do crime lá contra a administração fazendária, lá, ou seja, perante, né? Porque lá ele não é que ele sabe que é indevido, enfim, na verdade ele solicita, né, cobra, faz uma cobrança em cima de valores tributários, mas é um crime específico lá, é um crime funcional também, específico da lei 8.137. Então aqui reclusão de 3 a 8 anos, voltando aqui na tela. Vamos avançando para eu marcar aqui, ó, se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido emprega a cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza, reclusão de 3 a 8 anos. Então, muita atenção nisso aqui. Então, isso aqui é o crime na sua forma o quê? Simples, mas existe a sua forma qualificada? Existe aqui, ó. Se um funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, então reclusão de 2 a 12 anos, tá? Reclusão aí de 2 a 12 anos. Antigamente, né, você trazia até uma forma bem específica, qualificada, mas hoje, na verdade, tem a mesma pena, né? A mesma pena do crime, ou seja, de concussão, lá do artigo do caput do artigo 316. Então, se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outro, o que recebeu indevidamente, nesse caso, reclusão aí de 2 a 12 anos. Então, aqui, pessoal, você tem que tomar cuidado, porque existe aí um posicionamento do STJ, existe um posicionamento do STJ, seguinte: a obtenção, pessoal, do lucro, né? Quando você fala em obtenção do lucro fácil, né? E a cobiça, né? Vamos dizer assim, constitui aí elementares dos tipos do crime do artigo 316, que nós estamos falando, e do 317, que é a corrupção passiva. Então, nesse caso aqui, pessoal, diz, né, o STJ, na verdade, quando a gente fala, né, por uma questão de ser o lucro, a obtenção do lucro fácil, né, e a cobiça, por constituir elementares do tipo de concussão, ele diz que é indevido utilizá-las, tá? Ou seja, é indevido utilizá-las para aumentar a pena base. Não pode, tá? Pena base. Tá bom? Segundo o STJ, você utilizar a questão do lucro, da cobiça para aumentar a pena base, ele diz que não pode. Por quê? Porque os motivos do crime, né, pessoal? Então, porque aqui são
os motivos, né? Então, na verdade, faz parte da elementar. Então, ele não pode, o crime foi motivado pela cobiça, pelo lucro fácil, então vamos aumentar a pena base. Não pode, tá? Segundo aí o STJ, lembre sempre disso na hora da prova. E lembrando que a concussão, aqui mais uma vez, tá? A concussão é um crime formal, pessoal. Crime formal. Ou seja, né? No momento, né? Ou seja, vai configurar no momento da exigência da vantagem. Então, a entrega da vantagem devida passa a ser um mero quê? Um mero exaurimento. Exaurimento. Ou seja, a entrega da vantagem passa a ser um mero exaurimento do crime. Porque o crime já está consumado? Sim, com a exigência já está consumado. Vamos avançando então aqui, pessoal, seguindo. Corrupção passiva. Então, solicitar, né, ou receber para si ou para outra, indireta ou indiretamente. Então, vamos destacar os verbos, ó, solicitar ou receber para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem, reclusão de 2 a 12 anos. Então, olha aqui, ó, pessoal, verbos que você tem que ficar atento na hora da prova. Solicitar, receber, e também aqui, ó, o aceitar ou aceitar. Esses três verbos vão configurar o crime de corrupção que? Passiva, ok? Então, crime de corrupção passiva que tem a mesma pena do peculato, que agora também tem a mesma pena, na verdade, agora também ele tem a mesma pena porque foi novidade no crime de concussão. Então, novidade no crime de concussão deixou com a mesma pena do crime de corrupção passiva. Tem majorante aqui, professor? Tem majorante de 1/3. Vamos lá, ó. A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Então, é uma majorante, né, que vai ser aplicada se, por um acaso, né, o funcionário público retarda ou deixa de praticar aí. Agora, existe, né, pessoal, o que a gente chama de corrupção passiva, né, privilegiada, ou seja, o crime na forma privilegiada. Então, se o funcionário pratica, deixa de praticar, ó, se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, pessoal. Olha como que a pena é muito mais branda, né? Detenção é um crime de menor potencial ofensivo. Por isso que a doutrina classifica como corrupção, isso aqui como corrupção, tá? Corrupção passiva, privilegiada. Depois, mais para frente, eu vou fazer uma comparação com outros crimes aí, tá bom, pessoal? Então, muito cuidado, né? É importante aí também para a prova de vocês, ok? Então, fiquem atentos a esses detalhes, né? Aqui eu vou até, deixa eu ver se tem um quadro aqui. Antes da gente falar da facilitação, que eu já até fiz um exemplo aí com vocês, né, sobre crime funcional próprio e impróprio, eu vou destacar aqui alguns pontos importantes que eu acho interessante. Por exemplo, crime de concussão, pessoal, concussão. Crime de corrupção passiva. E aqui eu vou trazer dois crimes que é praticado por particular, que a gente vai estudar ainda, que é o crime de corrupção ativa e o crime também de prevaricação. Prevaricação. Ou seja, pessoal, aqui é o seguinte, o que você tem que ficar atento aqui, né? Por exemplo, no crime de concussão, o funcionário público, ele exige, né? Ele exige, né, vantagem devida. No crime de corrupção passiva, no crime de corrupção passiva, ele solicita, o que mais que ele faz? Ele recebe e também, né,
ou, na verdade, né, ele o quê? Aceita. Aceita. Já no crime de corrupção ativa, pessoal, que é cometido pelo particular, né? Então é um crime cometido pelo particular, a gente vai falar sobre esse crime aqui. O particular, ele faz o quê? Ele oferece ou promete, pessoal, ou promete tal vantagem. Logo, né? Se ele oferece, né? Ou seja, ele recebe, né? Se ele promete, ele o que? Aceita. Então, pessoal, o que nós podemos concluir, né? Que nesses casos aí você tem um crime de corrupção passiva, por um lado, praticado pelo funcionário público, e um crime de corrupção passiva, ativa por outro lado, né? Por um lado, funcionário público praticando corrupção passiva e, por outro lado, o particular cometendo o crime de corrupção ativa. Já no caso de prevaricação, pessoal, o agente ele vai violar, tá? Ou seja, o particular... Não, perdão, prevaricação não. Prevaricação é para o funcionário público, tá? Confundindo com outro crime aqui. Prevaricação é para o funcionário público. Então, o funcionário público, ele viola o dever funcional para satisfazer o quê? Interesse pessoal, tá? Interesse pessoal, tá bom? Então, aqui o agente público que vai prevaricar, ele viola um dever funcional para satisfazer um interesse pessoal, tá? Ou seja, de modo que não envolve aí um terceiro corruptor, tá? Diferente aqui, né? Por exemplo, na forma privilegiada, ele pratica e deixa praticar, por exemplo, né, com o dever funcional cedendo pedido, pessoal. Então, aqui ele está cedendo o quê? Pedido, tá? Bem como no crime de corrupção passiva. Então, tem um terceiro corruptor que seria o agente que vai cometer corrupção ativa, porque vai ser o quê? O particular. Ok? Não esqueçam disso, importante demais aí para a prova de vocês essa parte aqui. Vamos seguindo aqui, só beber uma água aqui antes. Fala, né? Garganta seca. Vamos lá. Facilitação de contrabando ou descaminho. Então, cuidado, tá? Aqui é facilitação. O particular pode cometer o crime de contrabando e o crime de descaminho. A diferença, a gente vai falar lá no crime de contrabando e descaminho, mas já adianto para vocês, contrabando é aquela mercadoria proibida, que não pode entrar no país. Tá bom? Não pode entrar, então é algo proibido, uma mercadoria proibida. Então, se estão trazendo para o Brasil, estão o quê? Contrabandeando, né? Há um contrabando ali. Agora, descaminho é um crime que a mercadoria ela pode entrar no país, né? Por exemplo, um iPad, você foi lá no Paraguai e comprou um iPad. Só que um iPad aqui, você de repente vai pagar uns 3, 4 mil reais, né? Um modelo mais simples aí. Mas lá, tu vai pagar quanto? De repente uns 1.500, 1.600 e você não declarou o imposto. Então, quando você não declara, quando você não recolhe lá, né, os impostos devidos, isso é descaminho. Mas a mercadoria é permitida? É permitida. Então, é a diferença de contrabando e descaminho, que são crimes que foram aí, né, foram na verdade desmembrados, né, artigos 334 e 334-A. A gente vai falar quando nós estudarmos os crimes praticados pelo particular contra a administração pública. Ok, pessoal? Então vamos aqui avançando. Facilitar com infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho, reclusão aqui de 3 a 8 anos, então cai muito em prova também. Agora, o 319 que a gente está falando aí, ó, prevaricação. Lembra que lembra que eu falei que existe uma violação de um dever funcional para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Olha aqui, ó. Retardar ou deixar de praticar. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo com disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Detenção de 3 meses a 1 ano é um crime de menor potencial ofensivo. Tem um crime parecido que, na verdade, vai ser punível ao diretor de uma penitenciária. Olha aqui, ó, 319-A.
deixar o diretor de penitenciária ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Detenção de 3 meses a 1 ano tem a mesma pena, também é um crime, nesse caso aqui, é um crime, né? Ou seja, de menor potencial ofensivo. Vamos seguindo aqui, pessoal. Condescendência criminosa. Condescendência criminosa. Então, deixar o funcionário, né, por indulgência, pessoal. Grave isso aqui, tá? É sempre importante você gravar isso aqui, que as bancas vão tentar confundir vocês aqui. Ó, por indulgência, né? Ou seja, aqui ele não está prevaricando. Aqui é uma condescendência criminosa. Então, deixar o funcionário público por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência, não levar o fato a conhecimento da autoridade competente. Então, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa, mais uma vez, crime de menor potencial ofensivo. As bancas gostam de trocar o crime de prevaricação, que é retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, né, para satisfazer interesse pessoal, com o crime de condescendência criminosa. Mais um alerta aí para vocês. Advocacia administrativa. Até falei para vocês aqui que existe um crime parecido, mas lá é perante a administração fazendária. Crime funcional 8.137 de 90, Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, né, econômica. Então lá, no artigo 3º, tem um crime funcional igualzinho esse aqui, mas lá é perante a administração que? Fazendária. Então, patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário, detenção de 1 a 3 meses, se o interesse, olha a forma qualificada aqui, pessoal, se o interesse é ilegítimo, detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa. Além da multa. Então, aqui eu chamo a atenção de vocês, né, da advocacia administrativa, para 2 crimes importantes que nós vamos estudar também, quando eu falo de advocacia administrativa. Quais são esses 2 crimes, professor? Primeiro é o tráfico de influência, esse é o primeiro, e o outro é a exploração de prestígio. Exploração de prestígio. Por que eu gosto sempre de chamar atenção nas aulas para esses 2 crimes quando eu falo de advocacia administrativa? Simplesmente, pessoal, por quê? Porque aqui no tráfico de influência, né, eu vou ter alguns verbos específicos, tá bom? O crime, né, pessoal, aqui exige lá o verbo, ó, solicitar, exigir, que mais, né? Obter, você está na ordem aqui, mas são esses 4 verbos aqui, ou cobrar, tá? Cobrar. Então, solicitar, exigir, obter ou cobrar, né, para ele mesmo, para o funcionário público, né, ou até mesmo por uma outra pessoa, uma vantagem ou uma promessa de vantagem com o intuito de quê, pessoal? Influir em ato um funcionário público. Então, ele vai influir aqui, né, ou seja, um funcionário público, Então, ele vai influir, né, um funcionário público, tá ok? Crime praticado aí por particular, tráfico de influência. Agora, a exploração de prestígio, nesse caso, vai ter verbo também aqui, professor? Vai. Aqui vai ter solicitar e receber. Tá bom? Solicitar e receber. Então, aqui ele solicita, exige, obtém ou cobra uma vantagem para influir funcionário público aí para tomar certa decisão. Aqui na exploração de prestígio, ele solicita ou recebe, né, uma vantagem
Com o intuito de influir quem, pessoal? Aqui o intuito é de influir, né? Por exemplo, um perito, né? Vamos dizer aqui um perito, um juiz também, aqui, né? Por exemplo, o jurado aqui também pode ser, né? Que mais aqui, pessoal? Né? Um tradutor, né? Que mais? Uma testemunha, depois nós vamos, etc. aqui. Vamos falar bem sobre esses crimes aqui também. A diferença aqui, né, é básica, né? Na advocacia administrativa, ele está patrocinando direta e indiretamente, né, ou indiretamente, interesse privado valendo-se da qualidade de funcionário público. Então, pessoal, olha a pena, né? Bem mais branda aí. Depois a gente vai estudar com mais calma. Mas eu quero que vocês entendam que o tráfico de influência, às vezes as bancas gostam de confundir com a advocacia administrativa. A gente vai falar mais dele daqui a pouco. Mas o intuito é o quê? Influir um funcionário público. É um crime praticado por particular contra a administração pública de uma forma geral. Já no caso da exploração de prestígio, né, quando ele solicita ou recebe lá uma vantagem devida para influir, olha a diferença, perito, juiz, né, intérprete, jurado. Então, aqui, pessoal, nós temos um crime contra a administração de justiça. Nós vamos também estudar mais para frente esse crime aqui, tanto o tráfico de influência, bem como o de exploração de prestígio, que cai muito em concurso público. Mas cuidado para não confundir, não tem nada a ver com a advocacia administrativa. Vamos avançando aqui, vamos seguindo. Violência arbitrária. Praticar violência no exercício de função ou a pretexto de exercê-la, detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Então aqui, pessoal, né, a violência arbitrária, a pessoa pratica uma violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, já está respondendo por uma detenção de 6 meses a 3 anos, mas pode até responder, né, ou seja, por uma lesão corporal também, né, dependendo do ato praticado. Então, quando cai, normalmente é literal também. Vamos avançando aqui. Abandono de função. Aqui também cai bastante, né, em concurso público, né, principalmente na carreira policial aí, porque tem uma qualificadora de abandono em lugar de fronteira. Eu vou falar dela aqui. Ó, abandonar cargo fora dos casos permitidos em lei. Então, abandonou o cargo lá, né? Então, já está lá, detenção de 15 dias a 1 mês, é um crime de menor potencial ofensivo. Se do fato resulta prejuízo público, nesse caso, detenção de 3 meses a 1 ano. Se resulta prejuízo público, já é uma qualificadora. Agora, qual é a qualificadora que cai muito em concurso público? Essa aqui, ó. Se do fato, né, se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira. Então, pessoal, voltando aqui para mim, né, tu vê que já não é mais um crime de menor potencial ofensivo de 1 a 3 anos de detenção. Então, existem 11 estados fronteiriços. Então, muitos de vocês que vão fazer prova aí, não só, né, para a Polícia Civil, mas bem como para a PRF, bem como para a Polícia Federal, né, até mesmo quem vai fazer Receita Federal, enfim. Se abandonar o carro, tá trabalhando lá, né, nos estados de fronteira, lá nas regiões fronteiriças, e abandonou o cargo, vai, além de ser demitido, dependendo da situação, né, pode ser a questão da inassiduidade, né, então você vai ter ali um rito sumário, ou seja, você pode, se não for configurar ali, se configurar 30 dias consecutivos, né, mais de 30 dias consecutivos sem justificação, ou 60 dias interpoladamente durante 12 meses sem justificação. Então isso aí, né, pessoal, já configura aí abandono do cargo. Então, pessoal, nesse caso aqui, vai ter uma detenção de 1 a 3 anos, além aí, no caso, né, da multa também. Então vamos aqui na tela, vamos avançando, muita atenção nesses crimes, vamos seguindo aqui. Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Então, pessoal, aqui cuidado, isso aqui não é usurpação de função pública não, tá? É muito diferente, né? A pessoa que está usurpando de uma função pública. Aqui é ilegalmente antecipado ou prolongado. Olha aqui, ó, entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais ou continuar a exercê-lo sem autorização depois de saber oficialmente que foi exonerado
removido ou substituído ou suspenso. Então, ó, muito cuidado com isso aqui, né? Mesmo que a pessoa tenha uma suspensão, né, muito comum nos órgãos públicos, as pessoas que cometem, às vezes, alguns atos errados, né, que não são passíveis de demissão, né, que tem um caráter de punição mesmo. Então, nesse caso, ele pode ter uma advertência e, às vezes, uma reincidência, né, numa advertência e ter um cargo suspenso. Então, não pode exercer nada ali, senão pode entrar aqui no crime de exercício funcional legalmente antecipado ou prolongado. Muito cuidado, bem como uma pessoa que tem um cargo de chefia e foi exonerado, né, que a exoneração não tem caráter punitivo. Ele pode sair, ele é delegado, mas tinha um cargo de chefia, foi exonerado lá do cargo de chefia, volta para suas atividades, né, como autoridade policial, como delegado de polícia. Tá? Então, aqui são exemplos para vocês visualizarem. Então, aqui é um crime de menor potencial ofensivo de 15 dias. Vou jogar aqui na tela. 15 dias a 1 mês, tá? Um crime aqui de menor potencial ofensivo. Avançando aqui, vamos lá. Violação de sigilo funcional. Então, revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. Detenção de 6 meses a 2 anos ou multa se o fato não constitui crime mais grave. Então, na sua forma, né, simples aí, né, você tem um crime de menor potencial ofensivo, né? Por que de uma forma simples, né? Porque existe qualificadora, pessoal, existe qualificadora desse crime aqui, né, se resultar dano para a administração pública. Vamos ver aqui, ó. Então, aqui, na forma simples, é um crime de menor potencial ofensivo. Mas vamos avançando. Nas mesmas penas deste artigo, incorre quem permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistema de informações ou banco de dados da administração pública e se utiliza indevidamente do acesso restrito. Então, vai responder aí pelo mesmo crime de violação de sigilo funcional, detenção de 6 meses a 2 anos. Olha a forma qualificada aqui, ó. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública ou a outrem, reclusão de 2 a 6 anos. Então, perceba que aqui muda totalmente, né? Muda tudo aqui. Vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos avançando. Violação do sigilo de proposta de concorrência. Então, devassar, né, o sigilo de proposta de concorrência pública ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-la. Aqui também um crime de menor potencial ofensivo, de 3 meses a 1 ano. Né? Existem alguns crimes, né, quando fala de proposta, tem que tomar muito cuidado quando envolve a questão de licitações, essas coisas. Existem crimes específicos lá na Lei 866, tá? Sempre seguindo o princípio da especialidade. Vamos avançando aqui, pessoal, vamos lá. Ó. Olha, falamos lá no início desta aula, né? Funcionário público, né? O que considera-se funcionário público? Para efeitos penais, que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Isso aqui é importante, pessoal, né? Por quê? Porque as bancas, elas gostam de cobrar, principalmente, a questão lá ou seja, do crime, né? Ou seja, das figuras equiparadas, né? E existe também majorante aqui para os crimes funcionais. Por exemplo, um aumento de pena de 1/3 para aqueles que exercem cargo lá de direção, assessoria, né? Dentro da administração pública, com exceção da autarquia, né? Ou seja, empresa pública, sociedade com economia mista, sim, mas autarquia e não. Então chega o STJ e fala, ó, aqui não tem majorante quando for funcionário, por exemplo, exerce direção, assessoria de uma autarquia, por uma omissão legislativa, porque não existe na lei. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha aqui que diz a lei, ó. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Seguindo aqui, ó, a pena será, olha o que eu acabei de falar, ó, a pena será aumentada da 1/3 parte, então aqui há um aumento da pena da 1/3 parte, né? Nesse caso aqui, quando os autores dos crimes previstos neste capítulo, né, ou seja, previstos aqui
no capítulo específico que nós estamos falando, né, dos crimes, né, pessoal, praticados, capítulo 1, dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Então, nesse caso, somente aqui do 312 ao 326, que são os crimes funcionais, quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou função de direção, assessoramento de órgãos da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública e fundações instituídas aí pelo poder público. Então, pessoal, eu falei aqui em algum momento aqui em autarquia? Não falei. Então, eu não posso aplicar esse aumento da terça parte para as pessoas que ocupam cargo de comissão ou função. Então, segundo o STJ, não pode, no caso de autarquia. Gravem isso aí, não pode no caso de autarquia, tá bom? Tá? E para a gente fechar, conforme eu prometi, vou escrever aqui as figuras equiparadas segundo o STF e o STJ. Então, segundo o STF, por exemplo, diretor, né, de organização social, é equiparado, segundo o STF, é equiparado a funcionário público para efeitos penais? Sim, é equiparado a funcionário público. Advogados dativo, pessoal, advogados dativos, segundo o STJ. São aí equiparados, nesse caso, a funcionário público? Sim. Administrador, segundo o STJ, pessoal, administrador de loteria. Falei bem lá no iniciozinho da aula, isso aqui. É equiparado? Sim, é equiparado. Falei também do estagiário, estagiário, né, de um órgão público, né, vamos botar assim, de órgão público, órgão ou entidade, tá? Órgão ou entidade pública, né? Órgão ou entidades públicos, né? Vamos dizer assim, públicos. Nesse caso, é equiparado? É equiparado também. Lembra lá outro que eu falei, médico de hospital, hospital particular, tá? Hospital particular, conveniado ao SUS, É equiparado também a funcionário público para efeitos penais? Sim. Então, pessoal, dos que eu me lembro é esse daí, tá? São esses aqui. Então, nesses casos aqui, nós vamos ter aí funcionários públicos, né? Ou seja, servidores públicos, funcionários públicos equiparados aí para efeitos penais. Mas, de uma forma geral, aquele que exerce emprego, cargo ou função pública permanentemente, transitoriamente, com remuneração ou sem remuneração, estão passíveis de cometer crimes contra a administração pública, chamados crimes funcionais. Então, pessoal, praticamente aí 1 hora falando somente de crimes contra a administração pública praticado por funcionário público, assunto bem cobrado em concurso público. Eu tenho certeza que essa aula vai ajudar a todos vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Nós vamos fazer muitas questões sobre esse assunto no próximo bloco. Até lá!